Um motorista de táxi encontrou uma garotinha de apenas 8 anos de idade à noite em uma estrada vazia. Ela deu a ele um bilhete. Depois que ele leu o bilhete, ficou pálido e sem reação. Se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes e deixe um curtir no vídeo para continuar assistindo. João Mendes já estava cansado, com as costas doendo depois de um longo dia no volante do táxi. Ele sabia que a esposa, Carmen, estaria o esperando em casa com o jantar pronto, como fazia todas as noites. Mas naquela noite, ele decidiu pegar mais uma corrida, uma última, para ajudar no orçamento da família. A vida não era fácil. A aposentadoria como caminhoneiro não cobria todas as despesas, e ele gostava de sentir que ainda estava contribuindo. Enquanto dirigia por uma estrada de terra, mais vazia e esburacada que o normal, ele começou a questionar sua escolha. Mas foi aí que algo estranho chamou sua atenção. No meio da estrada, à frente, ele viu uma pequena figura. Deus do céu, o que é isso? Um animal? Pensou ele com o coração acelerado, mas à medida que se aproximava, percebeu que era uma menina pequena, sozinha, segurando um pedaço de papel nas mãos. João parou o carro, ainda incrédulo com a cena à sua frente. Oi, querida, tá tudo bem? Tá... perguntou ele com uma voz calma, tentando não assustá-la. A menina olhou para ele com olhos grandes, mas não respondeu. Era como se a tristeza tivesse roubado suas palavras. Tremendo, ela estendeu o bilhete para ele, como quem carrega um segredo doloroso. João pegou o papel e o que leu fez seu coração gelar. Por favor, leve esta menina ao hospital. Sua avó está internada. Ele não conseguiu continuar lendo. Seu rosto empalideceu e ele sentiu um arrepio subindo pela espinha. Quem era essa menina? Onde estavam os pais dela? E por que, em plena noite, ela estava sozinha, no meio de uma estrada deserta? Respirando fundo para não demonstrar seu choque, João tentou mais uma vez conversar com ela. Você precisa de ajuda, minha filha. Qual o seu nome? Ela apenas balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Sem saber o que mais fazer, ele abriu a porta de trás do táxi e acenou para que ela entrasse. Eu vou te ajudar, tá bom? Vamos para o hospital, como o bilhete pediu. Prometo que vai ficar tudo bem. No caminho, João não tirava os olhos do retrovisor. Ele via a menina encolhida no banco de trás, olhando para fora da janela. Os olhos dela pareciam tristes, mas também carregavam uma profundidade que ele nunca tinha visto em uma criança. Era como se ela tivesse vivido mais do que deveria para sua idade. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação que ele não sabia explicar, mas que o deixava inquieto. Algo naquela menina o tocava de uma forma que ele não entendia. Cada buraco na estrada fazia o carro chacoalhar, e ele ouvia a menina soltar pequenos murmúrios de dor. Será que ela está machucada? Pensou com um nó na garganta. Tentando se acalmar, João se concentrava na estrada, mas sua mente estava a mil. O que ele faria quando chegasse ao hospital? E se a avó dela não estivesse mais lá? Pensar nisso o deixava ainda mais aflito. Finalmente chegaram ao hospital. João carregou a menina no colo, sentindo o corpo leve e frágil dela nos braços. Entrando na recepção, ele se aproximou da enfermeira e explicou, com a voz trêmula, o que tinha acontecido. Encontrei essa menina sozinha na estrada e ela tinha esse bilhete, disse ele, entregando o papel à enfermeira. A enfermeira leu rapidamente e olhou para João com uma expressão de pesar. Ela digitou algo no sistema e, depois de alguns instantes, olhou para ele com os olhos cheios de compaixão. Senhor, eu sinto muito, mas a avó dela faleceu há poucas horas. Essas palavras caíram como uma pedra no coração de João. Ele olhou para a menina em seus braços, que agora encarava a enfermeira, ainda sem entender a gravidade da situação.
Ela apenas parecia esperar que alguém a levasse para onde precisava ir, para um lugar seguro. Mas não havia mais ninguém, além de João, naquele momento. A enfermeira sugeriu que ele a deixasse passar a noite no hospital, para ser observada e cuidada. Mas João hesitou, não querendo deixá-la ali, mesmo sem entender completamente o porquê. Ele se agachou na frente dela, tentando encontrar palavras que pudessem acalmar seu coração partido. Olha, querida, eu sei que você não entende tudo o que está acontecendo agora, mas eu prometo que amanhã eu volto, tá bom? Eu não vou te deixar sozinha. A menina olhou para ele com um leve brilho de esperança nos olhos, como se finalmente tivesse encontrado alguém que se importava. E João sentiu que aquela promessa era mais do que um simples compromisso de visita. Era um compromisso de cuidar, de proteger, de estar ali para ela, mesmo que ele não soubesse ainda como ou por quanto tempo. No caminho de volta para casa, ele dirigiu em silêncio, com a mente cheia de pensamentos e o coração pesado. Como poderia essa menina, tão pequena e frágil, estar sozinha no mundo? Ele sentia que algo muito maior do que ele poderia compreender o havia colocado naquela estrada naquela noite. E pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Chorou pela menina, pela dor dela e por tudo o que ele sabia que ela enfrentaria nos dias que viriam. Mal sabia ele que essa era apenas a primeira de muitas noites em que seu destino e o de Sofia estariam entrelaçados. João voltou para casa naquela noite, carregando um peso no peito que ele mal conseguia descrever. As palavras da enfermeira ecoavam em sua mente cada vez mais pesadas. A avó dela faleceu há poucas horas. Era uma dor silenciosa, uma dor que parecia não ter fim. Ele mal conseguia imaginar o que uma menina tão pequena, tão frágil, poderia estar sentindo. Ao abrir a porta de casa, foi recebido pelo olhar atento de Carmen, sua esposa, que logo percebeu algo de errado. Ela conhecia o marido como ninguém e sabia que aquele silêncio não era comum. João, o que aconteceu? Você está pálido. Parece que viu um fantasma, disse ela, segurando a mão dele com preocupação. João suspirou, tentando reunir as palavras para explicar o que havia presenciado naquela noite. Carmen, eu encontrei uma menina, sozinha, perdida no meio da estrada. Ela estava segurando um bilhete e me pediu para levá-la até o hospital onde a avó dela estava. Carmen apertou as mãos de João com mais força, sentindo a dor na voz do marido. E o que aconteceu, João? Onde está essa menina agora? Lê engoliu seco antes de continuar. A avó dela, a única pessoa que cuidava dela, morreu, Carmen. Morreu poucas horas antes de eu chegar lá com a menina. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele olhou para o chão, sem conseguir conter a tristeza. Carmen levou a mão ao peito, sentindo o impacto da notícia como uma pancada. Seus olhos começaram a brilhar e uma lágrima escorreu pelo rosto. Uma criança sozinha, sem ninguém no mundo, murmurou quase para si mesma. Meu Deus, João, o que vai acontecer com essa menina agora? João balançou a cabeça devagar, sem ter uma resposta para dar. Eu prometi a ela, Carmen. Prometi que voltaria para vê-la amanhã. Não consigo deixar de pensar que ela precisa de alguém. Precisa de ajuda. Carmen, que sempre foi uma mulher forte, não conseguia disfarçar a comoção que a história do marido causava. Ela sabia que, no fundo, João já havia se apegado àquela menina, mesmo que só a tivesse visto por alguns minutos. E mais que isso, ela sentia que ele estava determinado a cumprir sua promessa. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, João já estava acordado, tomando um café apressado e olhando o relógio, como se o tempo não pudesse passar rápido o suficiente para que ele voltasse ao hospital. Carmen percebeu a ansiedade do marido e, mesmo preocupada, sabia que ele precisava voltar lá. Eu vou com você, João.
Acho que ela vai precisar de nós dois. E lá foram eles, de mãos dadas, como se estivessem enfrentando juntos uma tempestade desconhecida. O caminho até o hospital parecia mais longo, mais pesado, e cada quilômetro percorrido fazia os corações de João e Carmen baterem mais rápido. Ao chegarem, foram direto à recepção, onde a mesma enfermeira da noite anterior os reconheceu e deu um sorriso triste. Ela está ali no quarto infantil, ainda não disse uma palavra desde que chegou. A enfermeira parecia compreensiva, mas também preocupada. Ela só olha pela janela, como se estivesse esperando alguém. Acho que ela está esperando vocês. João e Carmen caminharam em silêncio até o quarto, sentindo cada passo como se carregassem um peso no coração. Ao entrarem, viram a pequena Sofia sentada numa cadeira perto da janela, com as pernas balançando e os olhos fixos no horizonte, sem expressar nada. Quando ouviu a porta se abrir, ela virou a cabeça devagar e, ao ver João, seus olhos brilharam por um instante, como se a esperança tivesse encontrado um caminho até seu coração. "Oi, querida", disse João com a voz suave, aproximando-se dela. Ele sentou ao seu lado, segurando a mão pequena e gelada dela entre as suas. Carmen, de pé ao lado, observava a cena com lágrimas nos olhos, tentando conter o choro ao ver a fragilidade daquela criança, que parecia tão pequena, tão indefesa. Sofia olhou para eles, mas não disse nada. João sentiu que precisava fazer algo para que ela se sentisse segura, para que soubesse que eles estavam ali por ela. "Eu e minha esposa, Carmen, viemos aqui hoje porque queremos te ajudar, Sofia. A gente sabe que as coisas não estão fáceis agora, mas prometemos que você não está sozinha, tá bem?" Dot. Sofia apertou levemente a mão de João, como quem busca uma âncora para se agarrar. Ela não disse nada, mas aquele gesto falava mais do que palavras. Era como se ela tivesse finalmente encontrado alguém que pudesse confiar. Os dias se passaram, e João e Carmen não deixaram de visitar Sofia um só dia. Cada vez que eles chegavam, traziam pequenos presentes. Uma boneca, um ursinho de pelúcia, uma roupa nova. Mas o que realmente aquecia o coração da menina era a presença deles, o cuidado com que a tratavam, como se ela fosse da família. A cada visita, Sofia parecia se abrir um pouco mais, embora ainda houvesse uma tristeza profunda em seus olhos. Numa das visitas, enquanto conversavam, Sofia finalmente quebrou o silêncio. "Por quê? Por que a minha avó foi embora?" perguntou com a voz fraca, mas cheia de uma dor que nenhuma criança deveria sentir. João sentiu o coração apertar, sem saber como responder. Ele olhou para Carmen, buscando forças, e decidiu ser sincero, mas cuidadoso. "Às vezes, a vida é muito difícil, Sofia. A gente perde pessoas que ama e nem sempre entende o porquê", disse ele com a voz embargada. "Mas sabe, quando alguém importante sai da nossa vida, a gente sempre encontra pessoas que nos ajudam a seguir em frente. E eu e a Carmen, a gente quer estar ao seu lado para te ajudar." Sofia o olhou com olhos cheios de lágrimas, e pela primeira vez, uma pequena fagulha de esperança pareceu brilhar em seu olhar. Ela assentiu levemente, como quem começava a entender que nem tudo estava perdido. Quando voltaram para casa naquela noite, João e Carmen sentiram que suas vidas estavam mudando, embora ainda não soubessem até onde essa mudança os levaria. Mas eles sabiam, com toda a certeza, que não podiam mais deixar Sofia sozinha no mundo. Ela precisava de alguém, e eles estavam dispostos a ser esse alguém. João e Carmen acordaram cedo naquela manhã, ansiosos para a visita diária a Sofia. Havia algo diferente na maneira como eles viam o mundo agora. Era como se cada pequena coisa, o canto dos pássaros, o cheiro do café, o toque um do outro, estivesse mais carregada de significado.
Desde o momento em que encontraram Sofia, um sentimento de proteção e cuidado os envolvia, algo que há muito tempo não sentiam com tanta intensidade. Era como se aquela menina tivesse reacendido uma chama esquecida em seus corações. Antes de saírem, Carmen preparou um pequeno embrulho com bolinhos caseiros que Sofia poderia gostar. Ela os embrulhou em papel colorido, com um laço singelo, mas cheio de carinho. Era sua maneira de dizer à menina que ela estava sendo acolhida, que eles se importavam com ela. Carmen sabia que muitas vezes pequenos gestos falavam mais que palavras, e ela queria que Sofia se sentisse amada, mesmo em meio à dor. Ao chegarem ao hospital, a enfermeira os recebeu com um sorriso acolhedor. Ela já conhecia a rotina de visitas do casal e sabia o quanto aquela menina significava para eles. "Vocês são a única visita que ela tem", comentou com os olhos cheios de compreensão. "Ela ainda é muito quieta, mas sempre fica mais tranquila depois que vocês vêm." João e Carmen trocaram um olhar. Saber que sua presença trazia conforto a Sofia enchia seus corações de um calor especial. Ao entrar no quarto, eles encontraram Sofia sentada na cama, abraçando um pequeno urso de pelúcia que eles haviam lhe dado no dia anterior. Ao ver o casal, ela abriu um sorriso tímido, um sorriso que era raro, mas que começava a aparecer com mais frequência desde que os conhecera. "Oi, Sofia", disse João, aproximando-se dela com o mesmo carinho de sempre. "Trouxemos uma coisinha para você." Ele estendeu o embrulho e ela pegou com cuidado, olhando para o presente com uma expressão curiosa. Carmen se aproximou, sentando-se ao lado dela na cama. "São bolinhos de laranja, fiz hoje cedo. Espero que você goste", disse com um sorriso gentil. Sofia abriu o embrulho devagar, quase como se estivesse desembrulhando um tesouro. Ao dar a primeira mordida, seus olhos brilharam e um sorriso verdadeiro iluminou seu rosto. Para Carmen e João, aquele momento foi precioso. Eles sabiam que um sorriso como aquele vinha de um lugar de conforto, de alguém que, mesmo ferido, começava a acreditar que poderia encontrar carinho e proteção novamente. Enquanto ela comia, João puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, observando a menina com atenção. "Sabe, Sofia, quando eu era criança, minha mãe também fazia bolinhos assim. E todo sábado de manhã nós sentávamos à mesa e comíamos juntos. Ela sempre dizia que o amor era o ingrediente mais importante." Sofia o olhou com curiosidade, prestando atenção à história dele como se fosse algo novo e mágico. João continuou, percebendo que ela queria ouvir mais. "Ela dizia que, quando a gente coloca amor na comida, quem come sente. E é assim que a gente cuida das pessoas que ama, com gestos pequenos, mas cheios de carinho." Carmen sorriu, pegando a mão de Sofia. "Nós sabemos que você sente falta da sua avó. Ela devia ser uma pessoa muito especial, alguém que você amava muito." Sofia baixou os olhos, a expressão em seu rosto mudando de uma leve felicidade para uma tristeza profunda. Ainda era difícil para ela lidar com a ausência, com a perda repentina da única pessoa que a protegia. Ela apertou o urso contra o peito e os olhos começaram a marejar. João percebeu, sentindo o aperto no peito, e colocou a mão delicadamente no ombro da menina. "Nós não queremos substituir sua avó, Sofia. Sabemos que ela era muito importante para você", disse ele com a voz embargada. "Mas queremos que você saiba que estamos aqui e que você pode contar conosco para o que precisar." Ela olhou para eles com um misto de dor e alívio, como se finalmente estivesse encontrando um lugar onde pudesse descansar o coração. Carmen a abraçou com delicadeza, sentindo o pequeno corpo da menina tremer, e Sofia se deixou envolver, afundando no carinho que tanto precisava. Nas visitas seguintes, Sofia começou a abrir-se mais, compartilhando fragmentos de sua vida.
Ela contou sobre a avó, sobre como ela era a única pessoa que a fazia se sentir especial e sobre como se sentia sozinha desde que seus pais haviam se afastado. João e Carmen escutavam com atenção, oferecendo apenas o consolo silencioso de sua presença. Uma tarde, enquanto conversavam, Sofia finalmente fez uma pergunta que parecia estar guardando há dias. Por que vocês vêm aqui todos os dias? Perguntou com os olhos cheios de inocência e um toque de esperança. João olhou para Carmen antes de responder, sentindo que aquela pergunta exigia uma resposta sincera e carregada de afeto. Ele respirou fundo e disse: porque desde o dia que te encontramos, sentimos que você é especial para nós, Sofia. Sentimos que você precisa de alguém que te cuide, alguém que te acompanhe. E de alguma forma, também precisamos de você. A vida trouxe a gente até você por algum motivo e não vamos te deixar sozinha. Sofia ouviu aquelas palavras e por um instante tudo ao seu redor pareceu parar. Era como se finalmente alguém lhe tivesse dado o que sempre procurou, uma promessa de que não estaria mais sozinha. Aquilo foi o suficiente para que ela sorrisse, de um jeito que nunca tinha feito antes. Carmen e João sentiram naquele momento que algo havia mudado. Eles sabiam que, a partir daquele dia, Sofia estava se tornando parte de suas vidas de uma forma que não podiam mais ignorar. Quando voltaram para casa, João e Carmen conversaram sobre a possibilidade de cuidar de Sofia. O assunto surgiu naturalmente, pois ambos sabiam, no fundo, que não poderiam mais seguir suas vidas sem considerar aquela menina como parte de sua família. João, ela precisa da gente, disse Carmen, segurando a mão dele com firmeza. E eu acho que nós precisamos dela também. Sinto que estamos sendo guiados a fazer isso, como se fosse um chamado. João concordou, sem hesitar. Sim, Carmen. Não podemos deixá-la sozinha. Essa menina precisa de amor, de segurança. Se existe algo que podemos fazer por ela, então faremos. Foi uma noite de reflexões profundas e de decisões silenciosas. João e Carmen sentiam que estavam assumindo uma responsabilidade grande, mas também sentiam que essa responsabilidade vinha carregada de amor, de um amor que ambos tinham guardado e que agora encontrava um novo caminho. Os dias continuavam a passar, e cada manhã levava João e Carmen de volta ao hospital para ver Sofia. A menina já se acostumara à rotina de esperá-los. Era como se naquele momento do dia ela soubesse que o mundo fazia sentido, que tinha alguém que se importava. Toda vez que João e Carmen atravessavam a porta do quarto dela, Sofia sorria, um sorriso pequeno, mas que transbordava a esperança de alguém que começa a acreditar novamente. Numa dessas visitas, João levou um livro de contos infantis, algo que tinha guardado em casa desde que os filhos eram pequenos. Era um livro antigo, com as páginas amareladas e a capa gasta, mas para ele, aquele livro era um tesouro de memórias. Quando Sofia viu o presente, seus olhos brilharam de curiosidade. Esse livro tem muitas histórias bonitas, sabia? Disse João, sentando-se ao lado dela na cama e passando a mão pelas páginas, como se estivesse revivendo aquelas histórias em sua própria memória. Eu costumava ler essas histórias para os meus filhos antes de dormir. É como se cada conto tivesse um pedaço de mim. Sofia o olhou com admiração, absorvendo cada palavra. Ela se sentia envolvida por aquele momento, sentindo que estava fazendo parte de algo especial. Você pode ler uma para mim? Pediu ela com a voz baixa, quase como se temesse que o pedido fosse negado. João assentiu, abrindo o livro na primeira página. Ele começou a ler com uma voz calma e acolhedora, que fazia Sofia relaxar, como se ela estivesse pela primeira vez em muito tempo segura.
Carmen observava a cena de perto, emocionada, pois via o amor que João estava depositando em cada palavra, como se estivesse lendo para sua própria filha. Enquanto a história fluía, Sofia fechou os olhos, imaginando cada cena, deixando-se levar por aquele conto mágico. E ao final, quando João terminou a última frase, ela suspirou, como quem desperta de um sonho. Eu gosto das suas histórias, João. Você me faz sentir que tudo vai ficar bem. Ele sorriu, tocando suavemente no ombro dela. Sofia, às vezes, as histórias nos ajudam a entender a vida. Elas mostram que, mesmo nas dificuldades, sempre há uma maneira de encontrar um final feliz. E eu tenho certeza de que você vai encontrar o seu. Sofia ficou em silêncio, pensando nas palavras dele. Ela tinha tantas perguntas sobre a vida, tantas dúvidas que a atormentavam, mas ali, naquele momento, só queria sentir o calor do carinho deles. Era um alívio não ter que entender tudo, apenas saber que estava protegida. Com o passar das visitas, Sofia começou a se abrir mais, contando a João e Carmen pequenos pedaços de sua história. Aos poucos, eles conheciam melhor a dor daquela menina, e cada palavra de Sofia revelava as marcas que a ausência de uma família deixara em sua vida. Uma tarde, enquanto brincavam com bonecas que Carmen trouxera, Sofia soltou uma pergunta que deixou o casal com o coração apertado. Vocês acham que a minha mãe algum dia vai querer ficar comigo? Ela segurava a boneca contra o peito, seu rosto inocente refletindo uma dor profunda. Uma pergunta que nenhuma criança deveria precisar fazer. Carmen sentiu um nó na garganta e puxou Sofia para perto, acariciando seus cabelos. Sofia, minha querida, às vezes, as pessoas que amamos não conseguem estar ao nosso lado do jeito que gostaríamos. Mas isso não significa que você não é amada, que não é especial. Ela olhou nos olhos da menina e continuou com a voz embargada. Eu sei que a sua avó te amava muito. Ela fez tudo o que pôde para que você se sentisse segura. Sofia respirou fundo, segurando o choro, mas o olhar vazio revelava sua dor. Ela havia guardado aquela dúvida por muito tempo, como uma sombra que a seguia e a fazia sentir-se indigna de ser amada. João, que sempre fora um homem de poucas palavras, sentiu que precisava dizer algo. Ele pegou a mãozinha dela e a olhou com carinho. Sabe, Sofia, o amor é uma coisa que aparece de muitos jeitos. Às vezes, ele não vem da maneira que a gente espera, mas ele chega. A sua avó te amou do jeito que podia e agora você tem a mim e a Carmen. A gente está aqui e vamos cuidar de você. Foi naquele instante que Sofia começou a chorar. As lágrimas vieram com força, como se fossem anos de tristeza que finalmente encontraram uma saída. Ela se agarrou a Carmen, chorando em seu ombro, enquanto João colocava a mão no ombro da menina, oferecendo todo o consolo que podia. Aquela dor era algo que só o tempo poderia curar, mas eles estavam dispostos a esperar, a estar com ela em cada passo. Depois daquele dia, algo mudou em Sofia. Ela parecia mais leve, como se tivesse se permitido ser uma criança novamente, pelo menos em alguns momentos. Carmen e João percebiam as pequenas mudanças, um sorriso aqui, uma risada ali e até um abraço espontâneo. Era como se Sofia finalmente estivesse aceitando que merecia aquele carinho, que merecia uma nova chance. Numa das visitas seguintes, João e Carmen decidiram levá-la para um passeio no jardim do hospital. Queriam que Sofia sentisse o sol no rosto, que visse o mundo lá fora, um mundo que até então lhe parecia distante. A menina olhava ao redor com olhos curiosos, observando cada flor, cada árvore, como se fosse a primeira vez que notava a beleza ao seu redor. Olha só, Sofia, aquela árvore ali é um ipê roxo. No inverno, ele fica sem folhas, parece que está todo seco, mas quando chega a primavera, ele fica lindo, cheio de flores, explicou João com a voz de quem contava um segredo precioso. Sofia sorriu, absorvendo aquela metáfora.
Então, mesmo quando tudo parece triste, ainda pode ficar bonito depois? Perguntou com um olhar de esperança. João assentiu emocionado. Exatamente, Sofia. Às vezes, a gente passa por momentos difíceis. Parece que tudo está sem cor. Mas quando menos espera, a vida floresce de novo. Carmen se abaixou ao lado dela, pegando sua mão. E nós estamos aqui para ver essa primavera chegar, Sofia. Estamos aqui para cuidar de você. Sofia apertou a mão de Carmen, um gesto silencioso, mas cheio de gratidão. Ela sabia que, com João e Carmen, tinha finalmente encontrado um lugar seguro, um lugar onde poderia ser ela mesma e aprender a acreditar que a vida ainda tinha muitas cores para oferecer. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, João e Carmen conversaram sobre tudo o que Sofia havia compartilhado. Sabiam que a dor dela era profunda, mas também sabiam que juntos poderiam ajudar a menina a encontrar um novo caminho. E sem precisar dizer nada, ambos sentiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa por Sofia. Eles estavam prontos para acolhê-la, para dar a ela o lar que tanto precisava. E pela primeira vez, Sofia começava a acreditar que aquele casal amoroso era a família que ela sempre sonhou em ter. A decisão de acolher Sofia era algo que crescia no coração de João e Carmen a cada visita. Eles já não conseguiam imaginar suas vidas sem aquele sorriso tímido, sem as pequenas mãozinhas que seguravam as deles com tanta confiança. Sofia se tornara, sem que percebessem, uma parte inseparável de suas rotinas, de seus pensamentos e, sobretudo, de seus corações. Numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café, João suspirou fundo e olhou para Carmen, que ajeitava a mesa com carinho. Carmen, você já pensou no que a gente está fazendo? Eu sinto que essa menina precisa da gente de uma forma que eu nunca imaginei. Carmen sorriu suavemente, sentando-se ao lado dele. João, acho que você já tem a resposta, não é? Nós estamos fazendo o que nossos corações mandam. E meu coração me diz que essa menina é parte da nossa família agora, mesmo que isso pareça loucura. Ele segurou a mão dela e acariciou com ternura, reconhecendo naquele gesto o amor e a coragem que sempre caracterizaram sua esposa. Eles sabiam que estavam prestes a dar um passo que mudaria tudo, mas também sabiam que Sofia precisava deles. E talvez, em um nível ainda mais profundo, eles precisassem de Sofia. Ao chegarem ao hospital naquela manhã, foram recebidos pela mesma enfermeira que, ao longo dos dias, testemunhara a transformação que aquela menina havia provocado na vida do casal. Vocês têm um compromisso raro, sabia? Comentou a enfermeira, com um sorriso de aprovação. Nem todos os dias vemos uma família se formar assim, do jeito mais puro e inesperado. João e Carmen trocaram um olhar cúmplice. Sabiam que o que sentiam por Sofia era muito mais do que apenas carinho. Era um compromisso que ia além das palavras, além das circunstâncias. Aquela menina que os encontrara por acaso havia despertado neles um amor profundo e uma vontade inquebrantável de cuidar, de proteger. No quarto, Sofia já esperava por eles, com um sorriso ansioso. Ela agora exibia, sem medo, a alegria de estar com eles, e seus olhos brilhavam sempre que eles chegavam. Carmen levou uma bolsa cheia de brinquedos e um vestido novo, escolhido especialmente para ela. Olha só o que trouxemos para você, Sofia, disse Carmen com entusiasmo, mostrando o presente. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Pegou o vestido com delicadeza, sentindo o tecido macio e admirando as pequenas flores bordadas. É para mim mesmo? Perguntou quase sem acreditar. Carmen assentiu, emocionada. Sim, querida, é para você. Quer experimentar? A menina sorriu timidamente e assentiu, saindo com Carmen até o banheiro do hospital. Quando voltou, usava o vestido e parecia uma princesa, girando feliz para mostrar como a roupa lhe caía bem.
João observava de longe, encantado com o brilho no olhar de Sofia, como se ele estivesse vendo flores desabrocharem em um campo esquecido. "Você está linda, Sofia", disse ele, aplaudindo com um sorriso que mal cabia em seu rosto. Sofia correu até ele e o abraçou, apertando com força, como quem se sente finalmente amada, finalmente protegida. João retribuiu o abraço, acariciando o cabelo dela e sentindo que sua vida estava completa, de uma forma que ele jamais imaginou. Depois daquele momento especial, João e Carmen pediram licença para conversar com a equipe médica e discutir o futuro de Sofia. O casal sabia que, para oficializar o vínculo que já sentiam, precisavam enfrentar a burocracia e os processos legais. Mas não havia dúvidas. Estavam dispostos a enfrentar o que fosse necessário para que Sofia fosse, oficialmente, parte de suas vidas. O diretor do hospital os recebeu com atenção, ouvindo atentamente as palavras de João e Carmen, que expuseram seu desejo de cuidar da menina. "Sabemos que não somos mais jovens", começou João, com um tom firme, mas carregado de emoção. "Mas temos muito amor para dar e acreditamos que somos as pessoas certas para cuidar dessa criança." Carmen assentiu, segurando a mão do marido. "Ela já é nossa família. Estamos prontos para oferecer a ela um lar, estabilidade e, principalmente, amor." O diretor os observou com uma expressão de aprovação e carinho. Ele sabia que o amor verdadeiro não conhecia limites, nem de idade, nem de tempo. "Vocês têm algo que muitas famílias buscam e não encontram. Esse compromisso incondicional. Vou fazer tudo o que puder para ajudar." As palavras dele trouxeram um alívio imediato ao casal, que sentiu como se uma grande barreira tivesse sido ultrapassada. Embora o processo ainda levasse tempo, eles agora tinham a certeza de que estavam no caminho certo, de que não estavam sozinhos naquela jornada. Ao voltarem ao quarto, Sofia olhou para eles com uma curiosidade inocente, sem saber do compromisso que eles haviam assumido por ela, da promessa silenciosa que carregavam em seus corações. Ela só sabia que aqueles dois eram a sua âncora, seu porto seguro em um mundo que tantas vezes fora cruel e incerto. "Você vai sair daqui em breve, Sofia", disse João, acariciando o rosto dela com carinho. "E nós vamos estar ao seu lado para te levar para casa." Sofia sorriu, ainda sem entender completamente o que aquilo significava, mas sentindo uma alegria que nunca experimentara antes. Para ela, casa era uma palavra nova, um conceito que agora começava a ganhar forma. Nos dias seguintes, João e Carmen dedicaram-se a preparar sua casa para receber Sofia. Compraram móveis, pintaram o quarto dela e encheram o ambiente de cores suaves e brinquedos. Era como se, a cada detalhe, eles moldassem um lar que pudesse acolher as feridas da menina, onde ela pudesse crescer cercada de amor. Enquanto isso, cada visita ao hospital era uma celebração. Sofia estava cada vez mais próxima de deixar aquele lugar e iniciar uma nova vida. O trio brincava, ria e até sonhava com os momentos que passariam juntos. João contava histórias da infância de seus filhos e Carmen prometia que faria os bolinhos favoritos de Sofia sempre que ela quisesse. A menina se deixava envolver por aquelas promessas, acreditando cada vez mais que finalmente teria uma vida cheia de afeto. Numa das visitas, Sofia abraçou João e Carmen ao mesmo tempo, com força, como quem segura algo precioso. E num sussurro ela disse: Eu posso chamar vocês de vovô e vovó?" As palavras de Sofia atravessaram o coração dos dois, que, sem conter as lágrimas, a sentiram com um sorriso carregado de emoção. "É claro, minha querida, claro que pode", respondeu João com a voz embargada. Carmen a abraçou apertado, sentindo que aquele pedido de Sofia era a confirmação de que todo o amor que haviam depositado nela estava sendo retribuído, estava germinando. "Nós somos seus avós agora, Sofia, e prometemos que você nunca mais vai estar sozinha."
Ali, naquele abraço apertado, Sofia encontrou o amor que sempre sonhou. O amor que a sua avó, até seu último suspiro, desejou que ela tivesse. E João e Carmen, em meio às lágrimas, encontraram o sentido mais profundo da vida. Um sentido que só o amor incondicional poderia proporcionar. Depois de semanas de espera e preparativos, chegou o tão esperado dia. Sofia, pela primeira vez em muito tempo, teria um lar de verdade. João e Carmen passaram os últimos dias organizando cada detalhe da casa. Pintaram as paredes de um tom suave de lilás, escolheram uma cama com lençóis macios e enfeitaram o quarto com pelúcias e brinquedos que sabiam que ela amaria. Era mais do que uma preparação prática. Cada objeto colocado naquele quarto era um símbolo do amor que sentiam por Sofia, um amor que crescia a cada dia. Na manhã da despedida do hospital, Sofia estava ansiosa e, ao mesmo tempo, com medo. Embora já confiasse em João e Carmen, aquela mudança era algo imenso, algo que ela não sabia como processar completamente. Seria verdade? Será que finalmente teria uma família para chamar de sua? João e Carmen chegaram ao hospital com sorrisos calorosos e os braços abertos, prontos para acolhê-la. Sofia os observava enquanto eles falavam com a enfermeira e assinavam os últimos papéis, como se ela estivesse vendo algo mágico acontecer diante de seus olhos. A enfermeira se aproximou da menina, abaixou-se e disse com uma voz doce, mas emocionada: "Hoje você vai para casa, Sofia. Uma casa de verdade, com pessoas que te amam." Sofia sentiu o coração bater mais rápido. Segurou a mão de Carmen com força, como quem teme que tudo aquilo seja apenas um sonho. Carmen, percebendo o nervosismo da menina, se abaixou para olhá-la nos olhos e, com uma voz serena, disse: "Não precisa ter medo, meu amor. Nós estamos aqui e vamos estar sempre. Hoje começa uma nova etapa e vamos enfrentar tudo juntos." Ao entrar no carro com João e Carmen, Sofia olhou pela janela, vendo o hospital ficando para trás. Era como se uma parte de sua vida estivesse sendo deixada ali, junto com as lembranças de perdas e solidão. Agora, ela tinha uma nova esperança, um novo começo. E aquele simples trajeto até a casa dos avós era o primeiro passo de uma vida que ela nunca pensou que teria. Quando chegaram à casa, João abriu a porta do carro e ajudou Sofia a sair. Ela olhou para a casa com os olhos arregalados, absorvendo cada detalhe da fachada simples, mas acolhedora. Carmen segurou sua mão e a guiou até a entrada. "Essa é sua nova casa, Sofia. Aqui é o seu lugar agora." Sofia respirou fundo, como se estivesse tentando absorver cada pedacinho daquele momento. Entrou na casa com passos cautelosos, observando tudo ao redor. A sala tinha uma poltrona aconchegante, uma estante cheia de livros e fotos de família. O cheiro do café fresco, da comida caseira, tudo lhe parecia acolhedor, familiar. "Vem, vou te mostrar o seu quarto", disse João com um sorriso carinhoso, segurando a mão dela e guiando-a até o corredor. Ao abrir a porta, Sofia viu seu novo quarto. As paredes lilazes, a cama com lençóis floridos, os bichos de pelúcia sorrindo para ela e sobre o travesseiro, uma pequena boneca que Carmen havia comprado especialmente para aquele momento. Ela ficou imóvel, sem palavras, apenas observando. "Gostou, minha querida?" perguntou Carmen, sentindo-se emocionada ao ver a reação dela. Sofia se virou lentamente e, com os olhos marejados, assentiu. Eu nunca tive um quarto só para mim", sussurrou, como se estivesse confessando algo muito íntimo. João e Carmen trocaram um olhar. Saber que aquele simples quarto significava tanto para Sofia era um misto de felicidade e tristeza. Felicidade por poder proporcionar a ela esse momento, mas tristeza por tudo o que ela já havia passado. Carmen se aproximou e abraçou a menina com carinho. "Agora você tem um quarto só seu e sempre vai ter um lugar aqui."
Nos dias que se seguiram, Sofia foi se adaptando à nova rotina, e o casal a ajudava em cada pequeno detalhe. Logo, ela passou a se familiarizar com a casa, a se sentir mais segura. Carmen preparava as refeições com capricho, muitas vezes envolvendo Sofia na cozinha, ensinando-a a preparar receitas simples, mas com muito amor. Cada refeição era uma celebração da vida, da família que finalmente estava completa. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante uma tarde ensolarada. João estava no quintal cuidando das plantas quando Sofia se aproximou e perguntou se podia ajudar. Ele entregou a ela um pequeno regador, mostrando como regar as plantas sem encharcá-las. Enquanto trabalhavam juntos, João contou histórias de sua infância, das vezes em que ajudava seus pais na roça. Sofia ouvia com atenção e, em meio às histórias, sentia que fazia parte daquelas memórias. Quando o sol começou a se pôr, Sofia olhou para João com uma expressão séria. "Vovô, eu tenho medo de que tudo isso desapareça", confessou, com a voz tremida. João parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente dela. Segurou as pequenas mãos de Sofia entre as suas e, com os olhos fixos nos dela, respondeu com ternura. "Minha querida, isso é real. Nós estamos aqui e você faz parte da nossa família. Nunca mais vai estar sozinha. Está bem? Dot." Aquelas palavras, ditas com tanta segurança, acalmaram o coração de Sofia. Ela sorriu e o abraçou forte, como se estivesse tentando guardar aquele momento para sempre. As semanas se transformaram em meses e Sofia continuava a se adaptar à nova vida. Ela fez amizade com as crianças do bairro e começou a frequentar a escola local, onde logo se destacou por sua inteligência e curiosidade. João e Carmen acompanhavam cada conquista dela com orgulho, sempre incentivando-a e mostrando que ela podia ser quem quisesse. Um dia, enquanto brincava no quintal com outras crianças, Sofia caiu e machucou o joelho. Correu para dentro de casa, chorando, e Carmen a acolheu, limpando o machucado com cuidado. Enquanto fazia isso, Carmen disse: "As dores vêm e vão, minha querida, mas sempre que algo doer, estaremos aqui para cuidar de você." Sofia olhou para Carmen, com os olhos brilhando de admiração e confiança. "Obrigada, vovó", disse, enxugando as lágrimas. Aquilo era mais do que um agradecimento. Era a expressão de uma menina que finalmente encontrara alguém para confiar, para amar e para chamar de família. Naquela noite, enquanto a casa estava em silêncio, João e Carmen se sentaram na sala, lado a lado. "Acha que fizemos a escolha certa, João?" perguntou Carmen com um olhar de carinho. João sorriu e pegou a mão dela. "Eu acho que não poderíamos ter feito nada diferente. Sofia nos deu uma nova razão para viver, e nós demos a ela uma nova chance. Não somos apenas nós cuidando dela, Carmen. Ela também está cuidando de nós, de uma forma que talvez nunca entendamos." Eles se entreolharam com a certeza de que haviam encontrado em Sofia uma razão para continuar vivendo com amor, gratidão e propósito. E Sofia, em seu quarto, dormia tranquila, segura no seio de uma família que a acolhera de braços abertos e corações repletos de amor. O tempo foi passando, e com ele, o coração de Sofia se ajustava cada vez mais ao novo lar. A vida com João e Carmen estava cheia de momentos que ela guardava como pequenas joias. Uma risada durante o café da manhã, uma história contada à luz do abajur antes de dormir, o abraço apertado quando ela chegava da escola. Aos poucos, a menina começava a perceber que seu lugar no mundo era ao lado daquele casal, que de maneira tão simples e generosa lhe mostrava o que significava ser amada. Apesar de todo o carinho e segurança que encontrava na nova casa, ainda havia dias difíceis. Como toda criança que passou por perdas e abandonos, Sofia carregava marcas profundas que não desapareciam de uma hora para outra. Algumas noites, ela acordava assustada,
chamando pela avó em meio a um choro baixinho e soluçante. Em outras, seu olhar parecia distante, como se estivesse presa em algum canto escuro de sua memória. Carmen percebia essas mudanças em Sofia e, sempre que podia, se aproximava dela, oferecendo o ombro e o coração abertos. Numa dessas noites, em que Sofia acordou assustada e inquieta, Carmen se sentou ao lado da cama, segurando a mão dela até que a respiração da menina se acalmasse. "Eu tô aqui, meu amor. Você está segura", sussurrava repetidamente enquanto acariciava os cabelos de Sofia. Aquela simples presença ao lado dela funcionava como um bálsamo, e aos poucos, Sofia adormecia novamente, sentindo-se protegida. João também percebeu que, de alguma forma, precisava encontrar uma maneira de ajudar Sofia a lidar com os fantasmas do passado. Ele sabia que, além do amor, era necessário paciência e atenção para ajudar a menina a entender e superar suas dores. Em uma tarde, enquanto observava Sofia brincar no quintal com as outras crianças do bairro, ele teve uma ideia. Naquela mesma noite, ao final do jantar, ele puxou assunto com ela, lembrando de como sua avó, uma mulher forte e bondosa, sempre lhe contava histórias quando ele era criança. "Sabe, Sofia", começou ele, olhando-a com carinho, "as histórias ajudam a gente a entender e até a enfrentar alguns medos. Você sabia disso?" Sofia, curiosa, balançou a cabeça. "Não, vovô, mas que histórias?" João sorriu e, com um brilho no olhar, respondeu: "Histórias de coragem. Histórias que mostram que, mesmo quando estamos com medo, somos mais fortes do que imaginamos. Quer ouvir uma?" Sofia assentiu com entusiasmo, e naquela noite, João contou a primeira de muitas histórias de coragem, histórias de superação e de pessoas que enfrentaram adversidades e encontraram a felicidade. Ao final da história, ele abraçou Sofia e disse: "Lembre-se, minha querida, você é uma dessas pessoas. Você também tem essa coragem dentro de você." Ouvindo aquelas palavras, Sofia sentiu-se encorajada. Ela olhou para João com os olhos brilhando e disse: "Você acha que eu consigo, vovô? Consegue de verdade?" João sorriu e beijou sua testa. "Eu tenho certeza disso, Sofia, e sempre que precisar, estaremos aqui para te lembrar disso." Os dias que se seguiram trouxeram novas alegrias e desafios, mas também muitos momentos de superação. Sofia, aos poucos, foi aprendendo a confiar mais em si mesma, e seu sorriso, que antes era tímido e raro, passou a aparecer com mais frequência. Ela começou a se destacar na escola, onde suas notas eram excelentes, e aos poucos as professoras notaram que aquela menina, antes retraída e silenciosa, agora brilhava com uma nova energia. Certa tarde, quando Sofia voltou da escola, Carmen percebeu que ela parecia um pouco abatida. Sentaram-se na cozinha enquanto Carmen preparava o lanche, e Sofia começou a falar, como se precisasse desabafar. "Hoje, algumas meninas da escola perguntaram sobre meus pais. Perguntaram por que eles nunca vêm me buscar. Fiquei com vergonha. Não sabia o que responder." Carmen se aproximou dela, sentando-se ao seu lado e segurando suas mãos. "Ah, minha querida, eu sei que isso é difícil. Às vezes as pessoas perguntam coisas sem pensar no que a gente sente", disse ela com ternura. "Mas você tem algo que nem todas as crianças têm. Você tem uma família que te ama, e isso é o mais importante." Sofia a olhou com um brilho de entendimento no olhar. Ela sabia que João e Carmen eram sua verdadeira família, mesmo que não fossem seus pais biológicos. Eu posso falar que vocês são meus avós de verdade?" perguntou com um sorriso tímido. "Claro que pode, Sofia", respondeu Carmen, sentindo o coração se aquecer. "Nós somos seus avós de verdade, e nada nem ninguém vai mudar isso."
A resposta trouxe um alívio imediato para Sofia, que se sentiu mais forte, mais capaz de enfrentar as perguntas e olhares curiosos. Ela sabia que sempre poderia contar com João e Carmen para qualquer situação, e isso lhe dava a coragem de que precisava para encarar o mundo. Naquela noite, enquanto jantavam, João anunciou que queria levar Sofia para um passeio especial no fim de semana. "Vou te mostrar um lugar que marcou a minha infância", disse ele sorrindo. Quando o sábado chegou, João levou Sofia até uma colina fora da cidade, onde havia uma vista magnífica das montanhas. Era um lugar onde ele sempre ia quando precisava refletir, onde seus pensamentos pareciam mais leves e o coração encontrava paz. Ao chegarem ao topo, João se sentou ao lado de Sofia, que observava o horizonte com um olhar admirado. "Esse lugar me lembra que a gente faz parte de algo maior", disse João com a voz suave. "Aqui eu sempre senti que não estava sozinho, que havia algo de bom esperando por mim." Sofia olhou para ele, com o vento bagunçando seus cabelos, e perguntou: "Você acha que a minha avó está me vendo, vovô? Acha que ela sabe que estou feliz?" João sorriu e a abraçou de lado. "Ah, minha querida, tenho certeza de que sua avó está muito orgulhosa de você. E onde quer que ela esteja, tenho certeza de que ela está sorrindo, sabendo que você está sendo bem cuidada e que encontrou um lar." As palavras de João confortaram Sofia, que olhou para o horizonte com uma expressão tranquila. Ali, naquela colina, ela sentiu que não estava apenas em paz com o passado, mas também pronta para o futuro. Sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. No retorno para casa, o trio estava mais unido do que nunca. A vida com João e Carmen havia ensinado a Sofia que o amor não tem limites, que a família é composta por quem cuida e protege, por quem está presente nas horas boas e ruins. E naquele dia, Sofia entendeu que tinha uma família de verdade. À noite, enquanto eles jantavam juntos, Sofia, com os olhos brilhando de emoção, agradeceu a João e Carmen. "Obrigada por serem meus avós. Eu nunca vou esquecer tudo o que vocês fizeram por mim." João e Carmen, tocados pela sinceridade de Sofia, apenas sorriram e a abraçaram. Para eles, não havia palavras que pudessem expressar o que sentiam, mas o abraço silencioso dizia tudo. Sofia, enfim, sabia que estava em casa. O primeiro ano de Sofia com João e Carmen foi um ciclo de descobertas, superações e, acima de tudo, de amor. A cada dia, a menina florescia como uma planta que finalmente encontrara um solo fértil para crescer. Para João e Carmen, aquela jornada tinha sido uma dádiva inesperada, um presente que a vida lhes deu na forma de uma criança que precisava tanto deles quanto eles dela. O aniversário de Sofia estava se aproximando e Carmen quis que a data fosse mais do que especial. Para Sofia, celebrar um aniversário era algo novo. Ela nunca havia tido uma festa, nunca apagara velhinhas ao som de parabéns, e muito menos tivera um bolo feito especialmente para ela. Carmen sabia disso e decidiu que a festa seria inesquecível. Durante semanas, ela e João planejaram cada detalhe. Prepararam a casa, convidaram amigos e vizinhos e até envolveram algumas crianças do bairro, que eram amigas de Sofia. A casa ganhou enfeites coloridos, balões e uma mesa decorada com doces, tudo pensado com o maior carinho. No grande dia, Sofia acordou e, ao ver a casa decorada, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguia acreditar que aquela celebração era para ela, que aquele carinho era seu. João e Carmen a receberam com sorrisos e abraços calorosos, enquanto as crianças do bairro chegaram correndo para cumprimentá-la e cantar junto com ela. Quando todos estavam reunidos, João fez questão de dizer algumas palavras. Ele pediu a atenção dos presentes, segurando Sofia pela mão, e olhou nos olhos dela com um carinho que transbordava.
Hoje, estamos celebrando mais do que um aniversário. Estamos celebrando uma nova vida. Sofia, você trouxe luz e alegria para a nossa casa, e cada dia ao seu lado nos lembra de que nunca é tarde para amar e ser amado. Você é nossa neta e te amamos com todo o coração. Carmen, emocionada, completou. Sofia, você nos ensinou que a família é feita de laços que o coração escolhe. E nós escolhemos você, assim como você nos escolheu. Hoje é o seu dia e você merece toda a felicidade do mundo. As palavras de João e Carmen fizeram Sofia chorar. Pela primeira vez, ela sentiu-se realmente acolhida, realmente pertencente a um lar, a uma família. Ao apagar as velinhas, ela fechou os olhos e fez um pedido silencioso, algo muito simples, mas que carregava toda a profundidade de seu coração. Que eu nunca mais tenha que estar sozinha. Depois dos parabéns, das risadas e dos presentes, Sofia percebeu o quão forte era o vínculo que ela agora compartilhava com João e Carmen. Sentia-se plena, amada e segura. A festa foi uma explosão de alegria, e cada sorriso que ela dava parecia iluminar ainda mais o ambiente. Era como se Sofia estivesse finalmente abraçando a vida, deixando para trás toda dor e medo. À medida que a festa terminava e as pessoas se despediam, João e Carmen notaram que Sofia parecia pensativa, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Ela se aproximou deles e, segurando a mão de cada um, olhou para ambos com uma profundidade que eles jamais haviam visto antes. Eu quero dizer uma coisa a vocês, começou ela com a voz trêmula de emoção. Eu quero agradecer por tudo, por cada abraço, cada história que o vovô contou, cada bolinho que a vovó fez, cada vez que vocês me ajudaram quando eu estava com medo. Eu nunca imaginei que alguém pudesse me amar assim. João e Carmen, visivelmente emocionados, a abraçaram apertado, como quem quer garantir que nada, nem o tempo, nem a distância, jamais poderá separar aqueles corações. Nós é que agradecemos, Sofia. Agradecemos por você nos escolher e por ser essa menina maravilhosa que enche a nossa vida de alegria, respondeu Carmen, as lágrimas correndo pelo rosto. Após a festa, Sofia pediu para ir até o jardim. Queria ver as estrelas, um hábito que ela tinha aprendido com João, que sempre dizia que olhar para o céu trazia paz. Carmen e João a acompanharam e os três se sentaram em silêncio, contemplando o céu estrelado. Sofia, depois de um tempo, suspirou profundamente e sussurrou, quase como uma prece. Eu acho que minha avó está me vendo agora. Acho que ela está feliz porque eu também estou. João e Carmen sorriram, com os olhos marejados, sentindo-se gratos por terem sido escolhidos para serem os avós de Sofia, para dar a ela o amor e o lar que ela tanto merecia. Naquela noite, enquanto colocavam Sofia para dormir, João a observou de perto, percebendo o quanto ela havia mudado desde o dia em que a encontrou na beira da estrada, frágil e silenciosa. Agora, ela era uma menina cheia de vida, cheia de esperança. Boa noite, minha querida. Que os sonhos te levem para lugares lindos, disse ele, dando-lhe um beijo na testa. Sofia segurou a mão dele e sussurrou de volta. Boa noite, vovô, e obrigada por tudo. Quando João e Carmen se recolheram, ficaram sentados lado a lado, refletindo sobre tudo o que haviam vivido desde que Sofia entrou em suas vidas. O sentimento de plenitude era algo que jamais poderiam descrever, pois transcendera qualquer expectativa que tinham de família, de amor, de vida. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não vê idade nem limitações, e que quando o coração é sincero, ele é capaz de criar laços que o tempo jamais desata. O silêncio da noite envolveu a casa, mas o amor que ali existia era quase palpável. Sofia dormia tranquila, sonhando com um futuro repleto de possibilidades, enquanto João e Carmen se davam conta de que,
Ao abrir seus corações para aquela menina, haviam encontrado o sentido mais profundo de suas vidas. Naquela casa, 3 pessoas que o destino havia unido encontraram, cada uma a seu modo, um lar, uma nova vida, uma nova família. Era um final que nenhum deles poderia prever, mas que cada um sabia, no fundo do coração, que era exatamente onde todos deveriam estar.